Pai, nós louvamos teu nome como o Deus Criador, que cria pela palavra, no poder do teu Espírito, que recria pela sua palavra, no poder do seu Espírito. Nós te louvamos como o Deus da palavra que se revelou a nós, que fala conosco, que nos deu a Sagrada Escritura. Senhor, não nos deixe tomarmos essas realidades espirituais tão importantes de forma tão casual. Fala conosco, Deus. Os teus servos ouvem. Rogamos em Cristo Jesus. Amém. Palavras têm poder. As pessoas costumam falar isso por aí, né? Palavras têm poder. Do tom ao conteúdo, parece que nós reconhecemos cada vez mais que o nosso discurso tem algo crucial nele. Afinal, se Deus criou tudo pela sua palavra, e se nós somos imagem de Deus, então será que as nossas palavras também têm poder? Tem ou não tem? A Bíblia reconhece um certo impacto social e relacional das nossas palavras, mas para algumas pessoas parece que tem algo mais. Muitos evangélicos, inclusive, vai falar que a sua palavra tem poder profético e criador. E muitos na sociedade vão falar que se você lançar palavras positivas para o universo, ele vai vibrar para o seu bem. Teve até um best-seller, uns bons anos atrás, chamado O Segredo. E é assustador que seja um best-seller. Eu não sei se você conhece, se você leu. Mas Rhonda Barnes ensina nesse livro a lei da atração. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Essa lei diz que aquilo que você pensa, aquilo que você fala, cria a realidade que se espera. Se você pensa coisas boas, cria coisas boas. Se você pensa coisas ruins, vai criar coisas ruins. Mas as suas palavras e os seus pensamentos têm poder. E é interessante que, mesmo em meio a uma cultura como a nossa, muitas vezes, que não crê em Cristo de forma firme, ainda assim as pessoas parecem ter essa religiosidade onde elas falam, não, afirme palavras positivas, palavras afirmativas, lance palavras de sucesso e as coisas vão bem para você. O que muitos não sabem é que esse livro faz parte de um movimento chamado Novo Pensamento, que está dentro de outro movimento chamado Nova Era, ou New Age, que é um movimento basicamente esotérico, gnóstico e ocultista. O assustador é que muito crente gostou desse livro. E muitos ainda falam sobre isso. Lança a palavra. Mas a gente precisa reconhecer que aquilo que você pensa, que você fala é importante. Nossas palavras têm poder? Palavras têm poder? Bom, as palavras de Deus com certeza têm poder. Deus cria e recria com sua palavra. Deus salva e julga através da sua palavra. Deus é o Deus da palavra. Agora, sabe quem sabe usar muito bem palavras também? O diabo. O diabo é bem ardiloso com as suas palavras, mas ele não cria, ele destrói. Ele não salva, ele acusa. Aliás, a própria palavra diabo significa acusador, caluniador, opositor. Então, nós não estamos só no meio de uma guerra espiritual, estamos no meio de uma guerra de palavras. E você precisa se armar das palavras corretas nessa guerra. Quais são elas? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 6,
17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Esta é a sétima mensagem na série Armadura de Deus, e esta é a última peça da armadura. Não confunda, não é a última mensagem da nossa série, tem mais duas depois disso, mas é a última parte da armadura descrita, da armadura de Deus. Aliás, é a única parte ofensiva da armadura de Deus. Todo o restante, o cinto, a couraça, o calçado, o escudo e o capacete servem para nos proteger e nos defender. Agora vem a única arma que você tem para o combate. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que essa espada do Espírito, como que a palavra de Deus nos ajuda em nossa guerra espiritual contra os poderes das trevas? Como que a palavra de Deus nos ajuda a ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo? Hoje nós vamos ver mais 3 ciladas do maligno contra a sua vida. O diabo quer que você use a espada errada, a espada enferrujada e a espada cega. Espada errada, enferrujada ou cega. A primeira cilada é que você use a espada errada. Porque veja bem, o diabo sabe muito bem do poder da palavra de Deus. Ele sabe do poder que o Deus Criador e Redentor tem em suas palavras. E o diabo tem medo, com razão, das palavras de juízo do justo juiz. Então, nessa guerra, tudo o que o diabo não quer é que essa arma seja trazida para o combate. Qualquer outra, tudo bem. Essa espada é perigosa. Agora, essa serpente, ela é bem ardilosa. Ela sabe que se ela falar para você, viu, não traz a palavra de Deus para o combate, não, você vai falar, então eu vou trazer a palavra de Deus para o combate. Então, de forma bem sutil, o diabo deturpa a palavra de Deus para que você não traga a palavra de Deus para o combate. E uma das estratégias do diabo, de um cunho mais religioso, que se espalhou até no meio de muitos evangélicos, é essa noção deturpada de que suas palavras têm poder. E lembre que o Lewis disse, e eu disse em algumas pregações anteriores, o diabo não gosta de ensinar. O diabo gosta de jargões. Frases curtas. Frases que fazem sentido, sem muita explicação. E o que o diabo fez? Ele deturpou o texto de Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Está aí, Vini. A morte e a vida estão no poder da minha palavra. Eu posso criar vida e eu posso tirar vida. E daí o diabo ouve isso e responde: é isso mesmo. Vem com essa arma para a guerra. Essa sua espadinha de plástico. Vem lutar comigo. Eu até finjo uma derrota para você ficar totalmente convencido da sua arma poderosa. A gente acha que a nossa palavra é uma espada mágica, mas é uma espada de plástico. Nossas palavras têm poder. Para irmos além do jargão, precisamos entender o contexto bíblico e o contexto literário de gênero desse texto de Provérbios. Primeiro, precisamos entender que Provérbios é um livro de máximas, de sabedoria. É um livro onde o sábio, debaixo do temor do Senhor, olha para a vida e analisa e descreve a vida através de frases curtas, mas inspiradas. Imagine a seguinte cena, para você ter ideia, o pano de fundo que está de Provérbios. Imagine que você é um súdito de um rei.
e que você tem que trazer uma notícia para o rei e é uma notícia ruim. E você sabe que esse rei é, o temperamento dele não é dos melhores. De que forma você vai falar isso? Nas suas palavras, o seu destino. Se você fala da forma errada, sua cabeça pode rolar. Ou seja, na sua língua, naquele momento, estava a sua vida ou a sua morte. É esse tipo de situação que o autor de Provérbios tem em mente. O poder que ele fala aqui não é um poder místico, é um poder social. É o poder relacional que as nossas palavras têm. E tem muito poder. Palavras podem destruir relacionamentos ou construir famílias. Palavras podem acabar com a amizade ou fazê-las florescer. Palavras podem levar à demissão ou levar à promoção no emprego. Palavras têm efeito relacional. Mas tem algo mais profundo nesse texto aqui. Porque uma tradução literal desse texto seria: a morte e a vida estão nas mãos da língua. Estranho, né? Já ouviu essa expressão, mão da língua? E quem a ama ou quem a deseja, comerá do seu fruto. Você pegou a referência? Pegou? Mão, fruto, morte e vida. O autor de Provérbios aqui, desse provérbio, está referenciando a tentação de Eva. No jardim do Éden, nós temos um embate de palavras. Gênesis 3 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva começa usando a sua língua até apontando para o que Deus disse. Mas ela já começa acrescentando alguma coisa lá, que Deus nunca tinha dito que não podia tocar. Daí Eva começa a deixar o que Deus disse de lado e considerar o que a serpente está falando. E depois ela começa a considerar o que ela está pensando. E daí então ela mastiga a sua própria morte. A morte e a vida no poder das mãos da língua. Agora, como Eva, todos nós confiamos em nossas próprias palavras, em nossos próprios pensamentos. Para guiar a nossa vida, nós tomamos decisões segundo aquilo que nós achamos bem ou mal. Nós tomamos do fruto e guiamos nossa própria vida. Nós definimos para nós mesmos o que é bom ou mal, o que é vida e morte. O pecado que todos nós cometemos é como se nós tivéssemos tido um bate-papo com o diabo, com a serpente. E no final desse bate-papo, todos nós tivéssemos falado: olha, não é que você tem razão? Acho que eu vou viver minha vida como eu quero mesmo. Eu vou escolher o que é bem ou mal para minha vida. Eu vou escolher o que faz viver ou morrer. Nós nos aliamos com a conversa da serpente, em rebeldia contra Deus. Todos nós. Talvez alguns de vocês, de uma forma mais ativa em rebeldia contra Deus. Talvez alguns de vocês simplesmente ignorando Deus em suas vidas. Ou talvez outros de vocês com uma máscara de religiosidade, mas tudo que se importa é o seu próprio ego. Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37,
Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Nossas palavras têm poder? Sim, elas te condenam. As tuas palavras são como uma espada de 2 gumes, em que você se cortou. E é por isso que o acusador quer que você confie nas suas próprias palavras, porque elas corroboram a acusação dele contra a sua vida. Então, onde nós vamos encontrar a solução? Se nós vamos ter vida, se vamos alcançar a vitória, se vamos encontrar o bem, então nós precisamos das palavras de outro. Nós precisamos de uma espada que é de outro. Nós precisamos da espada da própria palavra, do próprio verbo, do próprio logos, do próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Ele é aquele que é o verbo de Deus, pelo qual tudo foi criado. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Ele é a palavra criadora, redentora e sustentadora de Deus. Ele encarnou e viveu aqui na terra uma vida onde ele a todo momento honrou a Deus com suas palavras. Ele nunca falou aquilo que o Pai não havia lhe dado. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E em seu corpo ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E ele ressuscitou e declarou que a vida venceu a morte, e Cristo venceu o mal. E ele vai voltar. E a Escritura diz que de sua boca sai uma espada afiada para julgar aqueles que não se arrependem. E com o sopro da sua boca, Cristo vai destruir o iníquo e o maligno. Essa é uma palavra poderosa. Essa é uma palavra que nós precisamos. Então, a primeira coisa que você precisa para contrapor a cilada do inimigo é entender que você precisa soltar a espada errada. Que a nossa espada de plástico não pode nada. Que nós precisamos confiar na arma de outro. Que nós precisamos confiar que Cristo nos dá a vitória contra Satanás. E Ele é a espada que nós precisamos ter em nossas mãos. Porque você não consegue vencer essa guerra contra o diabo. Mas Jesus já venceu. Armar-se, então, da espada do Espírito é trazer a própria palavra de Deus para o combate, é trazer o próprio Cristo para a luta. E daí a vitória é certa. Porque o nosso Messias, cheio do Espírito, já lutou a batalha que nós perdemos. Ele já conquistou a vitória que nós nunca conseguiríamos. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mal. Então, minha primeira pergunta para você é: com qual arma você tem lutado? Se você percebe que tem guiado a sua vida pelos seus próprios pensamentos e suas palavras, você está usando a sua espada de plástico que nada pode. E hoje Jesus convida todos nós a nos arrependermos das vezes que nós confiamos em nós mesmos. E com fé cremos que Ele pode nos dar a vida e nos dar a vitória. Se você nunca fez isso na sua vida, Cristo convida hoje a vir até Ele. E se você quiser saber mais o que significa vir até Jesus, você pode me procurar ou qualquer outro membro dessa igreja ao final do culto. Nós adoraríamos falar sobre a vitória de Jesus para você. Agora, talvez você já saiba disso, pelo menos intelectualmente. Você sabe do poder da palavra de Deus, mas parece que toda hora você está sendo derrotado quando você luta contra o diabo. E talvez o seu problema seja outro. Talvez você esteja caindo na segunda cilada do inimigo.
A sua espada está enferrujada. Você sabe do poder da palavra de Deus, mas falta treino. A sua habilidade está enferrujada. Na hora do combate, parece que a espada está travada na bainha e não sai. E mesmo quando sai, você não sabe usar. A segunda cilada do diabo para a sua vida é que, mesmo que você entenda o poder da palavra de Deus, você não está afiando as suas habilidades com a palavra de Deus. É este o seu caso? Talvez você seja um novo crente e seja desesperado, porque calma aí, eu acabei de começar a treinar. Mas o diabo não vai esperar. Então treine. Você precisa manejar bem a palavra de Deus. Ou talvez você não seja tão novo na fé, mas está faltando treinos. Talvez você esteja sendo indolente no seu preparo. E você está justamente no lugar que o diabo quer. Convencido do poder da palavra de Deus. Não utilizando o poder da palavra de Deus. E talvez você esteja até acreditando na mentira da serpente. Eu não consigo mudar, é assim mesmo. Eu sou burro, eu não consigo entender a palavra de Deus. Não, esse negócio de estudar a palavra de Deus com profundidade é coisa para pastor. Ou talvez você já tenha décadas de experiência no combate espiritual. Você sabe diversos versículos de cor. Mas você está numa fase da sua vida que você está acomodado. Parece que essa espada não brilha mais. Parece que você não sente mais encanto pela Escritura. Você está convencido que sabe o suficiente. E esse é um lugar perigoso para se estar. Lembra do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis? O demônio mal danado fala para o seu sobrinho para não deixar que o paciente fique só em uma igreja, mas fique pulando de igreja. E tem uma igreja maravilhosa para ele ir. Por maravilhosa, o demônio recomendando, entenda que é péssimo. E nessa igreja ele diz o seguinte: a fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, o pastor abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto do lecionário diário. E agora, mesmo sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos, assim, a salvo do perigo que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas Escrituras, que já não lhes seja familiar. Eu vou repetir essa última frase porque ela é extremamente importante. Presta atenção. Nós estamos assim a salvo do perigo que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas Escrituras que já não lhes seja familiar. O diabo adora quando você acha que já conhece bem a Escritura. E você fica travado no seu conhecimento bíblico atual. Porque daí você não está se armando mais para lutar com ele. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos que a espada de Deus não só haja por nós, mas também haja em nós. Nós precisamos nos revestir de Cristo pelo Espírito. E é interessante como o apóstolo conecta a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa, irmãos, é uma espada trinitariana. Porque o Pai sempre age por sua palavra no poder do seu sopro. De Gênesis a Apocalipse. O Pai age pelo Filho no Espírito. Se envolver-se com a palavra de Deus no poder do Espírito Santo é trazer o Deus Trino para a sua vida, em ação sobre sua vida. Uma das descrições que Isaías faz do Messias é que ele seria cheio do Espírito Santo, do Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E perceba como a descrição da ação do Espírito tem a ver com pensamentos e palavras, conhecimento, sabedoria, entendimento. E isso é tão marcante que Isaías 49, 2 coloca a espada de Deus no servo de Deus, não na mão, na boca.
É muito interessante ver isso na Escritura. Repetidamente, a espada está na boca. E 4 vezes Apocalipse descreve que Jesus sai da boca de Jesus uma espada afiada de 2 gumes. Nosso Messias é habilidoso com a palavra de Deus. Nós precisamos que Cristo nos treine na palavra de Deus pelo seu Espírito Santo. Porque o Espírito é aquele que moveu homens para falarem da parte de Deus. O Espírito é aquele que inspirou a Escritura e que deu um uso para a Escritura. 2 Timóteo 3, 15 a 17 diz: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba que a Bíblia, as Sagradas Letras, primeiramente devem te levar até Cristo. Devem te levar até a salvação. Devem te levar até a salvação pela fé. A leitura correta da Escritura deve levar aquilo que os reformadores disseram como solos Christus e sola fide. Você deve ler a sua Bíblia indo até Cristo e indo até a salvação por meio da fé. Porque tem formas erradas de lutar com essa espada. Uma das formas erradas é você tentar lutar de forma legalista e moralista e usar a palavra de Deus como manual de regras pelo qual você pode ser aceito por Deus. Se você fizer isso, você vai se matar. Mas se você usa a espada apontando para Cristo, para a salvação pela fé, então você está mirando a espada no lugar certo. Só que essa espada também, ela tem um alvo para o servo de Deus. É tornar o servo de Deus treinado e equipado para toda boa obra. Qualquer obra da vida cristã, você precisa ser treinado e equipado pela Escritura Sagrada. Então a pergunta é: será que em nosso dia a dia a Escritura está nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos educando? Será que nós estamos no dojo da Bíblia para sermos treinados a sermos melhores espadachins? E isso, amados irmãos, acontece em 4 esferas das nossas vidas. A primeira é na esfera pessoal. Como está a sua leitura bíblica? Você já leu a Bíblia toda? Você já buscou ouvir o Senhor através da palavra dele? Ou será que você está fechando a Bíblia na cara de Deus? Ou se ler a Bíblia inteira parece assustador para você, será que você consegue tirar 5 minutos do seu dia, e você tem 5 minutos do seu dia, para ler um salmo, um capítulo de Marcos? Se você fizer isso por 5 minutos por dia, em um ano, são mais de 30 horas. Mas se você já tem realizado leituras frequentes, e talvez você sinta que você ainda está no mesmo nível, talvez você precise começar a se aprofundar na sua leitura. Continua a sua leitura anual, mas talvez se aprofunde em um texto, em um livro. Talvez estude Efésios, já que estamos aqui. Busque bons comentários, bons sermões, e se aprofunde no que a palavra diz para que você consiga amadurecer a sua fé. Peça para os pastores recomendação, ou até mesmo para o irmão mais maduro de livros que você pode ler. Aprofunde o seu conhecimento. A segunda esfera é a esfera familiar. Será que a palavra de Deus tem sido central nos nossos relacionamentos familiares? Ela é comunicada com os nossos filhos. Ela é comunicada com os nossos cônjuges. Ela é lida em nosso culto doméstico. Ou será que a nossa vida familiar acontece a despeito da palavra de Deus?
Será que nós temos usado a palavra de Deus para apontar para Cristo? Ou será que nós temos usado a palavra de Deus só para marretar a cabeça dos nossos filhos? Será que nós temos mostrado a graça de Cristo Jesus na palavra de Deus, que nos perdoa e nos transforma? A terceira esfera é a esfera comunitária. Será que nós temos juntos, como membros, refletido na palavra de Deus? Você consegue pensar em uma amizade espiritual intencional que você tenha com um membro dessa igreja, no qual vocês comunicam a palavra de Deus um para os outros e se edificam mutuamente? Se você não consegue pensar em uma pessoa que você tem esse tipo de relacionamento, você precisa tomar iniciativa e estar aberto à iniciativa dos outros. Às vezes é só perguntar, irmão, a gente pode ler a Bíblia junto e orar? Uma vez por semana? Uma vez por quinzena? Ou talvez, será que nós já entendemos que discipulado, que é ajudar outros a seguir Jesus, não é algo excepcional, mas faz parte do que significa seguir Jesus? Que todo crente é chamado a ajudar outros crentes a seguir Jesus. Que uma cultura discipulada é aquilo que nós devemos ter, onde um aponta para o outro a palavra de Deus. E a quarta esfera é a esfera eclesiástica. Será que nós entendemos o que acontece em um culto? Num culto, amados, nós estamos no ginásio da palavra. Nós cantamos a palavra. Nós oramos a palavra. Nós lemos a palavra. Nós ouvimos a palavra no sermão. Nós vemos a palavra nas ordenanças. Será que estamos presentes regularmente no culto? E se estamos, será que estamos só de corpo presente ou estamos sendo treinados pela palavra? Quando nós nos achegamos no culto, nós não só estamos recebendo a palavra, nós estamos ministrando a palavra uns aos outros. É aquilo que Paulo nos diz em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amados, a palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nossa boca, em nosso meio. Nós não podemos deixar que a nossa espada e a nossa habilidade de manusear a espada fiquem enferrujadas. Sabe o que você precisa, meu irmão? Deixar que essa espada da Escritura, que é um sagrado bisturi, corte você. Atue de tal forma que separe espírito de alma, junta de medula, discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Você precisa que a palavra de Deus quebre o seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E se você crê no poder da palavra de Deus, se você tem buscado afiar a sua espada, o diabo tem uma terceira cilada para você. Ele quer que você tenha uma espada cega, por assim dizer. Ou uma espada embanhada, uma espada que não é utilizada, uma espada ineficaz, uma espada que não é trazida para o combate. Não que a palavra de Deus seja ineficaz ou cega, mas que se você não traz a espada, que diferença faz o treino? O que o diabo quer é que na hora da tentação, nós pensemos e falemos de tudo, menos da palavra de Deus. E sejamos sinceros, na hora da tentação, será que a palavra de Deus tem passado na nossa cabeça? Será que nós sequer pensamos? Ou será que nós estamos nos fiando do nosso próprio pensamento, lutando nossa própria força? Quando o diabo vem com uma tentação, será que nós revidamos com a Escritura? Ou será que o que enche a nossa mente e as nossas palavras é acho que ninguém vai ficar sabendo? Ou será que vão descobrir? Ou o que vão pensar de mim? Ou até, eu vou me sentir mal depois. Ou até uma deturpação um pouquinho mais terrível. Deus perdoa, né? Não tem problema. O diabo quer que na hora da tentação
a sua mente esteja cheia com qualquer outro pensamento e a sua boca esteja cheia com qualquer outra palavra, menos do que da palavra de Deus, dita da forma de Deus. Então, como nós vamos aprender a guerrear com a palavra de Deus contra o diabo? Bom, nós temos o melhor dos exemplos. Nosso mestre é um perfeito esgrimista. No começo do culto, nós lemos sobre Cristo na tentação do deserto. E nós vimos como Jesus lutou com a palavra de Deus. O diabo veio até Jesus e quis que Jesus comesse do fruto proibido. Que Jesus definisse para si mesmo o que é bom ou mal para a vida dele. O que é vida ou morte, vida e glória pelas suas próprias vias. Que ele fosse fiado em sua própria sabedoria. Só que Jesus, 3 vezes, responde com a palavra de Deus. A primeira tática satânica é a cobiça da carne. E assim como Eva viu que a árvore era agradável para se comer, Satanás tenta que Jesus transforme a pedra em pão. A segunda tática satânica é a cobiça dos olhos. Que assim como Eva viu que a árvore era agradável aos olhos, a serpente tenta Jesus mostrando e prometendo todos os reinos do mundo se ele fosse adorado. A terceira tática satânica é a soberba da vida. Assim como Eva viu que a árvore é desejável para dar entendimento, ficar cheia de si, Satanás tenta Jesus a se jogar do pináculo para ser um espetáculo e todo mundo louvar ele. O que Satanás queria era que Jesus buscasse sua própria glória, da sua própria forma. A tática do diabo contra Cristo, contra você, é essa. Consiga o que você quer, pelas vias que você quer. Mesmo que isso signifique deturpar a palavra de Deus. Afinal, o diabo até citou 2 versículos para Jesus. A gente até deturpa a palavra de Deus para pecar, gente. Só que aqui está a técnica do espadachim supremo. Toda escritura aponta para a glória de Deus. Toda resposta de Cristo exalta a Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Não tentarás o Senhor teu Deus. A técnica piedosa de manejar a palavra de Deus e trazer para o combate é a técnica que exalta a Deus. A técnica satânica de deturpar a palavra de Deus é aquela que exalta o eu. A interpretação e o uso que Cristo nos modela da Escritura é teocêntrico, centrado em Deus. A adulteração e o uso indevido da Escritura que o diabo faz é egocêntrico, centrado no próprio eu. Amados, trazer a sua espada para o combate é na hora que a tentação vir, você responde com a Escritura, exaltando a Deus. Porque você pode responder com a Escritura, exaltando o seu ego, e ainda assim pecar. Na hora da tentação, traga a palavra de Deus que é poderosa e exalte o Senhor. Porque sejamos sinceros, o que nós gostaríamos mesmo é que Deus tivesse nos dado na armadura um míssil teleguiado do Espírito. Ou pelo menos o arco e flecha do Espírito. Ou, pelo menos uma lança. Mas não. O termo utilizado aqui é uma espada curta, gládio. É uma espada de 2 gumes, reta, que tem entre 50 e 80 centímetros. Isso é dessa distância que o diabo está de você. É luta, olho no olho. E quando o seu inimigo está dessa distância de você, desculpas não fazem mais nada. Ou você está treinado com a arma na mão, ou você vai perder aquela batalha. O diabo quer que você use a espada errada, a espada enferrujada e a espada cega.
O diabo quer que você confie no seu próprio poder, no poder das suas palavras, mas nós precisamos confiar na espada de outro, nas palavras de outro, no próprio Cristo que venceu Satanás. O diabo não quer que você aprofunde seu conhecimento e seu treinamento nas Escrituras. Mas nós precisamos que a espada de Deus haja em nós, como um santo bisturi que vem e nos ensina, e nos corrige, e nos educa, e nos repreende, e nos aponta para Jesus. E nós fazemos isso em nossas vidas pessoais, familiares, comunitárias e eclesiásticas. O diabo quer que, mesmo você sabendo tudo isso, na hora do embate você não traga a palavra de Deus. Que outras coisas enchem sua mente e a sua boca. E nós precisamos aprender com Jesus a revidar com a Escritura, de uma forma que glorifique a Deus. Porque sejamos sinceros, meus irmãos. Todos nós falhamos. Todos nós poderíamos ler a Bíblia um pouco mais. Eu sei que eu precisava. Todos nós poderíamos se empenhar em se aprofundar no estudo da Escritura. Todos nós, muitas vezes, na hora do embate, da tentação, acabamos confiando em nossa própria capacidade. E depois a gente peca. E a gente repete esse ciclo várias e várias vezes. E nós precisamos nos arrepender disso, meus irmãos. Confessar ao Senhor. Mas o arrependimento tem que estar sempre ligado à fé. E hoje, o que Deus te chama a fazer é olhar com confiança para essa espada. Porque essa espada, meus amados, é uma espada que criou o universo em 6 dias. Essa espada é a espada que separou o mar. Essa espada é a espada que derruba Jericó. Essa espada é a espada que ressuscita Cristo dos mortos. É a poderosa palavra de Deus que cria e restaura e vivifica. É para essa arma poderosa que nós devemos lutar, porque a nossa guerra é confiar nessa espada. E em meio aos nossos fracassos, amados, Deus nos consola com as seguintes palavras de Isaías 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Essa é a espada da vitória. E Jesus já venceu. Jesus já venceu o diabo e expôs a vergonha na cruz. Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no madeiro. Jesus venceu no túmulo. E Jesus irá vencer em Magog, quando ele, com o sopro da sua boca, derrotar Satanás. Ele já venceu por nós. Ele já venceu e vence em nós. E ele vencerá através de nós. Esse é o poder da nossa espada. Vamos orar? Senhor, nós queremos usar as nossas palavras para exaltarmos a Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que não é na nossa própria força, mas é no poder do Senhor, no poder da Tua palavra que nós iremos vencer. Então nós queremos, Senhor, colocar a Tua palavra à frente, assim como se coloca a espada à frente. E nós pedimos, Senhor, nos treina, ajuda-nos, Senhor, a podermos manejar melhor a palavra da verdade, para assim lutarmos contra as tentações de Satanás, não só sozinhos, mas também em nossas famílias, junto com outros membros e como Igreja Batista da Graça. Nós oramos isso em Cristo Jesus, a palavra vencedora. Nele nós rogamos. Amém.